Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com o Murilo Monteiro, aprovado no 32º exame da OAB. Oi, Murilo, bem-vindo à Estratégia, parabéns por essa conquista. Muito obrigado. Oi, Renata. A gente, para começar então essa entrevista, gostaria de saber um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, se já se formou ou ainda não, parece bem jovem. Meu nome é Murilo Monteiro, tenho 23 anos, sou do interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Guaiçara. Eu colei grau em 2 de fevereiro de 2021. Certo, então você colou grau e resolveu fazer o exame da OAB. Sim, Já tinha feito alguma prova de teste ou não? eu fiz bastante simulado, mas para valer mesmo foi a primeira. Primeira prova I- e já passou de primeira, Isso, assim já isso. está aliviado. Um peso a menos, né? Aham. E como foi então o seu estudo para essa prova da OAB? Bom, o estudo a gente tem que dividir em duas etapas, né? A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, no meu ponto de vista, ela é muito mais cansativa, é muito mais difícil. Isso porque são 17 disciplinas e exige muito mais do aluno. Então, a primeira fase, sem sombra de dúvidas, foi a que mais deu trabalho. E na primeira fase, eu me utilizei dos cadernos da faculdade, de PDFs e assisti aulas. Foi um misto, aulas também. Mas a principal ferramenta que eu utilizei foi questões, resolver questões. De acordo com os meus cálculos, pelo que eu vi no aplicativo, foram mais de 3.500 questões resolvidas. E é isso. Esse foi seu trunfo, então. Sim, sim, eu acho que isso foi um diferencial que eu coloquei nos meus estudos. Estudar por questões também. Certo, já sabia exatamente o que a banca queria quando você via a primeira palavra do enunciado. Exatamente. É muito importante estudar por questões, porque você conhece o examinador e sabe aonde ele vai cobrar, a forma capciosa dele agir. Então, é muito, muito mais fácil para o aluno. É a única forma de se conhecer o estilo da banca, como cobra. E de se testar também, né? Saber ter um feedback ali. Ah, eu não estou sabendo muito bem isso, vou voltar, vou revisar. Você usava isso como feedback também, né? Sim, inclusive nas questões que eu errava, eu procurava saber o porquê que eu tinha errado aquela questão. E isso, querendo ou não, te ajuda a estudar mais e mais e mais. E foi uma excelente ferramenta. E quanto tempo por dia você tinha para estudar? Olha, quando eu comecei os estudos, isso foi em novembro e dezembro de 2020. Eu fazia estágio ainda, então eu estudava, só tinha tempo para estudar 2 horas diárias. No início do ano, com o desligamento do estágio e com a colação de grau, né, eu já tinha terminado a faculdade, eu pude me dedicar integralmente para os estudos. E então eu passei a estudar 5 horas diárias, líquidas, né, não brutas. Então você cronometrava? Não, não cronometrava, mas eu tinha uma noção que era isso, porque eu sempre começava bem cedo e terminava tarde, assim. Certo. E você gostava de estudar várias matérias por dia? Em 2 no máximo. De manhã eu estudava uma e à tarde eu estudava outra matéria. Aí eu ia fazendo isso ao longo da semana. E o conteúdo é bem longo, né? Como você fez para englobar tudo que a prova cobraria, né? Então, num primeiro momento, eu comecei estudando apenas aquilo que tem a maior probabilidade de cair. Aquilo que tem maior probabilidade, eu me dedicava mais. Estudava muito, revisava muito aquilo. Mas não se pode deixar subestimar os outros conteúdos. Então, eu sempre estava procurando dar uma revisada, assistir uma aula sobre os conteúdos de menor importância, porque não pode subestimar tudo no exame, né? E como você conheceu estratégia? O estratégia eu conheci pelo YouTube e também por alguns amigos no Facebook, que eu ouvi feedbacks. Uhum. E o que você gostava de você estudava de que forma, assim? Quais materiais funcionavam melhor para você? PDF ou videoaula? PDF, porque eu gosto mais de ficar lendo, mas videoaula, quando eu tinha alguma dificuldade, eu não estava conseguindo entender muito bem, ou quando eu não estava muito disposto a ler, eu ia assistir aula. E questões também, né? Foi muito Uhum. útil. Mas então você é mais da leitura, você gostava de ler? Sim, sim, porque aí eu tenho espaço para grifar, fazer as anotações extravagantes, assim. Então você imprimia o PDF para anotar? Não, então, tudo pelo computador, tudo
pelo Word, né? Online. Aí eu descobri uma ferramenta lá, que eu não me lembro o nome, mas que eu podia fazer umas anotaçõezinhas, assim, uns bloquinhos. Aí eu fui salvando, salvando, e no final virou um amontoado de informações. Tipo um mapa mental, né? É, exatamente. E aí você usava isso para revisar? Sim, era o meu material de revisão. Só que na hora de revisar, eu ia revisar aquilo que tinha maior importância, pelo menos no meu ponto de vista, né? Aquilo que tinha maior probabilidade de cair, mas vira e mexe eu estava dando uma olhada nos outros conteúdos também. E como você identificou o que tinha maior probabilidade de cair? Eu fiz sites de estudo de estatística, né, que existem para o exame da ordem, e eu me baseei nisso. Uhum. O Estratégia oferece também, né, Sim, muitas sim, dicas nesse sentido, sim, pelo percentual das questões que caem, né, eles indicam, né? sim, E aí você utilizou bastante esse feedback do que caiu nas provas anteriores para direcionar o seu estudo, exatamente. certo? E aí, quando você chegou na véspera da prova, da primeira fase, você intensificou o seu ritmo de estudos ou deu uma aliviada, estava muito já ansioso? Como foi? Então, no início da semana, né, faltando alguns dias para a prova, eu fiquei completamente surtado, mas aí eu fui me acalmando até o dia da prova. Mas aí, faltando acho que 2 dias da prova, eu já estava calminho, não fiquei nervoso nem nada. Chegou a assistir a revisão de véspera do Estratégia? Sim, assisti e me foi muito útil, foi muito útil. Inclusive, a revisão do Estratégia que teve na noite anterior do exame da prova, caiu uma questão, o professor Ivan deu uma questão de graça pra gente. Tava lá perfeito, a questão inteira ele deu de graça. Então eu recomendo, é muito importante assistir as aulas de revisões. Ah, e aí você chegou no dia da prova, viu aquela questão e se lembrou do professor. Sim, eu me lembrei dele falando, eu falei, não é possível que o cara jogou a questão ontem e caiu aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei incrédulo, falei, meu Deus, o cara acertou. E como foi a sua estratégia de prova nessa primeira fase? Você foi pelas matérias que tinha mais afinidade, que você estava mais confiante, foi deixando as outras mais para o fim? Você fez isso? Sim, primeiro eu comecei resolvendo a prova por ética, e depois, porque ética é uma disciplina que não tem um material muito longo, então dá para você estudar bastante. E são 8 questões, salvo engano. Então é muito importante. Então eu comecei por ética, e depois eu fui migrando para as disciplinas que eu tenho mais afinidade. Certo. E aí, e você chegou, quando olhou a prova, você ficou um pouco temeroso ou achou que estava boa a prova para você? Não, eu fiquei temeroso, mas eu procurei ignorar esse sentimento. Então eu fui só lendo, ignorei o mundo externo totalmente, só fui lendo, lendo, e até que resolvi a prova inteira, né? E como foi a escolha da disciplina de segunda fase para você? Foi por afinidade ou por achar que seria mais fácil? Foi por afinidade e também porque, como eu fiz direito penal, eu fiz estágio na delegacia de polícia e também no Ministério Público, numa promotoria criminal. Então eu já estava meio que direcionado a esse tema. E eu acabei optando por ele, foi a melhor escolha que eu fiz, né? E como foi então o seu estudo para a segunda fase, que é um pouco diferente, né? Para a segunda fase foi muito treino de peça, muita estruturação de peça, e tem que ser à mão, então cansa mais ainda. Além de você ter que assistir às aulas, ler os PDFs, você tem que treinar na mão. E basicamente foi isso, foi estudo de peça, lei seca, aprender a manusear o vade-mecum, porque na primeira fase, pelo menos eu não utilizei muito a lei seca. Então na segunda fase eu tive que ficar olhando artigo por artigo para ver o que eu iria colocar na peça. Foi mais ou menos isso. E o que você achou dos professores de estratégia? Eles te auxiliaram aí na identificação desse formato que a banca cobra? Sim, desde o início. Os PDFs são muito bons. Os professores, principalmente o professor Ivan, ele ensina todas as peças. Então ficou muito mais fácil para mim entender, para tirar dúvidas, foi perfeito. É. E aí você ainda utilizava aquele seu material de revisão da primeira fase para revisar o conteúdo ou você já ia só no PDF? Como que foi? Eu usava um pouquinho, mas eu meio que deixei de lado porque o PDF era bem completo. Uhum. E assim, você
durante seus estudos, você tinha uma sistemática de revisão? Tipo, você estudava uma matéria hoje, amanhã você dava uma revisada de 24 horas, ou você tirava um dia da semana, ou não? Na verdade, eu fazia o seguinte, eu estudava um tema, fazia as peças na segunda fase, fazia as peças de manhã e de tarde, e de noite eu ia revisar tudo aquilo que eu fiz durante o dia. Todas as matérias, tudo. Certo, aí você foi fixando É, mesmo, aí eu né? fui fixando, nos 3 períodos eu ia estudando. Aham. E o treino da escrita manual, né? Assim, você disse que é diferente, que foi importante, porque você, na primeira fase, até os resumos você fez online, né? Uhum. Aí o treino, então, a partir do momento que você passou na primeira fase, foi suficiente, então, né? Sim, sim. Você acha que a pessoa que não é muito acostumada a escrever, se ela tirar esse tempo aí para fazer as peças, já é suficiente para chegar e se dar bem na prova, conseguir fazer dentro do tempo? Sim, tem que tomar muito cuidado com o tempo, porque eu fui meio descuidado em relação ao tempo. Já que quando eu estava treinando as peças em casa, eu não cronometrava. Inclusive, o professor falou pra gente, cronometra, porque são 5 horas de prova, então vocês precisam estar dentro do tempo. Eu não fiz isso enquanto eu treinava em casa, e quando eu cheguei na prova, eu fiquei. A hora que eu vi que faltava meia hora, eu falei: meu Deus, não é possível que só falta meia hora. E ainda faltava 2 questões para resolver, mas eu consegui resolver dentro do tempo. Certo. E como foi quando você viu que havia conseguido seu objetivo, quando você viu que realmente estava aprovado? Ah, na hora que saiu o resultado, eu fiquei meio que sem reação, fiquei em choque, assim. Não caiu a ficha no momento. Aí eu fui avisar meus pais, aí que depois no outro dia, não, na verdade no período noturno que eu fui sair de casa, falei, meu Deus, passei na ordem, consegui, deu certo. Muita gente tinha te falado que seria difícil, que muita gente não passa de primeiro, você tinha esse medo? Sim, na verdade eu acho que todo bacharel em direito sofre, passa por isso, porque querendo ou não tem muita pressão social. Todo mundo, depois que você termina a faculdade, fala, e o exame da ordem? É difícil, não sei o que lá, meu parente distante reprovou 5 vezes e desistiu. Daí, a hora que eu vi que tinha passado, esse medo todo saiu, esse peso, essa cobrança toda saiu das minhas costas e hoje eu tô bem mais aliviado. Ah, que legal. E o que foi mais difícil para você durante esse processo de estudos para a OAB? Foi manter o ânimo, porque esse exame 32 foi um pouco atípico por conta das sequentes adiações por causa da pandemia. Então, às vezes eu estava estudando e do nada chegava uma notícia de que o exame foi suspenso e não tem data para previsão de novo. E isso foi um pouco desanimador. Inclusive, depois que saía essas notícias, eu ficava 1, 2 semanas sem estudar, largava tudo, mas sempre voltava atrás. É. E então, assim, quando você olha seu processo de estudos para o exame da OAB, você apontaria alguns erros e acertos? Sim, eu deveria ter, como erro, eu deveria ter estabelecido um cronograma de estudos, porque eu não fiz isso. Eu estudava o que me dava na telha no dia. É muito errado isso, não recomendo para ninguém. E a questão da segunda fase de cronometrar o tempo. Como acerto, eu acho que eu fiz muito bem em resolver as questões para conhecer a banca, né, como eu disse anteriormente. E é isso, eu acho que esse foi o meu maior acerto. Então, para a gente finalizar, qual dica você deixa para quem está ali nos acompanhando, quem quer ser aprovado na OAB também? Bom, a minha dica é que continuem estudando, não pare, não desanimem. É um processo árduo, é difícil. São muitas disciplinas, principalmente na primeira fase, mas dá para conseguir uma boa nota e dá para passar com folga, tranquilo. Então, se dediquem com afinco mesmo, que vai dar certo. E depois que dá certo, tem até comemoração com estratégia, né, Pois é, Murilo? pois é. O que você está achando dessa vinda a São Paulo? É uma experiência muito boa. Eu não esperava que eu iria ser convidado, não, mas a hora que eu fui convidado, eu fiquei muito feliz, em choque, né? Falei, meu Deus, não estão me convidando para ir para São Paulo numa entrevista. Então é uma novidade tudo isso para mim e é muito bom, muito interessante. É a segunda vez que você vem à capital? Sim, é a segunda vez. É um mundão É aqui, um né? mundo gigantesco, muito fácil de se perder, aliás. Certo. E você falou que foi convidado pela estratégia. Você utilizava muito ali as salas VIPs? Tinha muito contato com os professores? Sim, eu utilizava as salas VIPs, mas eu conversava mais com os professores pelo Instagram.
Porque é muito mais, é rápido, né? E eles respondem rapidinho ali, você pode tirar qualquer dúvida com eles. É muito legal essa ponte que tem com o aluno. É esse contato que facilita você a ficar mais tranquila, a seguir estudando e tirando todas as suas dúvidas, né? Exatamente. Tá certo, Murilo. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, sua vinda até São Paulo e parabeniza mais uma vez aí por essa aprovação. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Sucesso para você. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.